Oi gente, iniciando mais um vídeo por aqui. Já virou moda, né? Eu já vi muitas pessoas fazendo isso e eu tô vendo que eu vou continuar a fazer, porque é uma forma muito boa da gente estar conversando, né? Colocando os assuntos em dias e também trazendo informações, né? E aí, quem vai nos acompanhar? Essa bonita aqui, ó, a Dona Lúcia, que é a melhor coisa que tem. Enquanto a gente conversa, eu vou colocando aqui em ordem a cozinha. Eu já tomei um café e aí acabou que eu decidi gravar logo isso agora, que eu já finalizei o vídeo pra vocês, né? Mas eu precisava falar. Então, como eu precisava falar, eu deixei a louça pra agora, pra poder conversar com vocês, aproveitando que as crianças estão na escola, né? Leandro tá tomando banho. Já até falei pra ele evitar um pouquinho dele tá falando, porque agora vai ser um áudio, vai ser um vídeo que eu vou estar falando e não vai ter corte. Então, se vocês escutarem alguma coisa externa, como ele tossindo, o cachorro latindo, os passarinhos cantando, vai aparecer porque eu não vou cortar, porque é assunto sério, né? E como eu já falei pra vocês, quando eu gravo esse tipo de bate-papo, eu não corto, eu coloco do jeito que tá, até porque eu tô conversando com vocês como se eu estivesse falando numa ligação de telefone, né? E faz muito bem. Eu tô pensando até futuramente, quem sabe, abrir uma live, né? Nesses horários que eu estiver sozinha. E aí eu conversar mais a fundo sobre as coisas, porque acaba que eu tenho muita coisa pra falar e às vezes o vídeo acaba que fica muito longo. Então, assim, nem pra todo mundo o assunto interessa, né? Mas para aqueles que realmente interessam e para aqueles que tomam conta da nossa vida, com certeza esse vídeo vai interessar. Porque é aquilo, né? Para nos aplaudir são poucos, mas para nos questionar são muitos. Meu canal ainda não tem um grande alcance, mas se Deus quiser vai ter. Mas mesmo ele tendo pouco alcance, eu não posso desistir e também não posso deixar de levar informação. Então vamos lá, não sei em qual momento esse vídeo vai aparecer para vocês, porque eu ainda estou na dúvida, porque eu tenho uma sequência gravada, né? E eu não sei em qual momento eu vou estar colocando esse vídeo. Então assim, não importa quando ele vai entrar, o importante é que ele vai entrar e vocês vão ouvir, né? E eu espero que esse seja mais um vídeo onde vocês expressem a opinião de vocês, né? Eu soltei o primeiro, que vai ao ar agora, essa semana, né? Não posso nem dizer pra você essa semana, né? Mas ele vai ao ar dia 20 de março, só pra vocês se localizarem, né? Então, dia 20 de março vai estar esse vídeo saindo. E esse de hoje, que eu tô gravando, hoje são exatamente dia 19 de março, que eu tô gravando pra vocês, eu não sei quando eu vou soltar, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer pra vocês, voltando ao assunto do TDAH. Eu conversei até com outras mães, né? Porque eu tenho uma conhecida, ela fez faculdade comigo, e ela tem uma filha que é TDAH, né? E eu tava querendo conversar com alguma pessoa que me entendesse. Quem é mãe que passa por situações, né, parecidas, elas vão se... É o que acontece. A gente geralmente, quando a gente tá passando por uma situação, né, quando a gente quer desabafar, alguma coisa do tipo, geralmente a gente procura o quê? Mães que estão passando praticamente pela mesma coisa, para poder falar assim, nossa, realmente é isso. Porque às vezes não adianta você ir, vamos lá, eu quero saber um assunto ginecológico e aí eu vou no gastro. É mais ou menos isso, entendeu? Só para vocês terem uma comparação, né? Então, assim, o ideal quando você estiver passando por um problema, você tentar encontrar uma pessoa que esteja passando praticamente pela mesma situação para você estar conversando, porque essa pessoa ela vai te entender. Independente de qualquer coisa, por mais que ela de repente não passe a mesma coisa, mas passe por algo parecido, ela vai ser a que vai abraçar a sua causa e ela vai te dar uma luz do que você realmente tem que fazer. E aí, eu passei essa semana por uma situação difícil, por quê? Eu não cheguei a comentar ainda com vocês a fundo sobre a questão do TDAH do Enzo e tudo. E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Eu mudei ele de escola,
porque é difícil você encontrar uma escola inclusiva. Não é só inclusiva de abraçar a causa, não. É tipo assim, não, a gente faz um trabalho especial para isso, um especial para aquilo. Não é só isso. Não é só a pessoa falar que veste a camisa do problema. Não é só isso. Mas o dia a dia, ter a flexibilidade de certas situações, né? E assim, é difícil, não é fácil. Tanto no particular quanto no público, gente, não é fácil. Não é fácil você encontrar pessoas que abracem a causa, né? Escolas que lutam pela sua causa. Não é assim. Infelizmente, a gente só vê na prática. A teoria é bonita. A lei é maravilhosa. Se você ler a lei, entendeu? Você vai ver um bando de coisa que a pessoa tem direito, mas que na prática não funciona. Então, o que acontece? Depois que eu soube, né, do diagnóstico, que até então, quando eu entro na escola particular, ele ainda não tinha um diagnóstico, mas eu sempre questionei, eu sempre busquei, eu sempre vou na escola, independente de qualquer coisa, sempre fui desde quando ele era do Ed, que não tinha nem noção de nada. Eu sempre fui uma mãe presente em tudo, né? Sobre estudo, né? Eu sempre quis ser essa mãe presente em tudo, né? Então, se vocês olharem aí meu Facebook, se vocês olharem meu Instagram, tem fotos de eu participando de tudo quanto é evento da escola, entendeu? Grupos de apoio eu montei, entendeu? Muitas coisas, porque eu queria viver aquilo junto com meu filho. Então, quando veio o diagnóstico e eu mudei ele de escola, botei ele na particular, eu coloquei ele na particular para puxar mais em relação a estudo, né? Porque o público é bom, só que assim, ao meu ver, eu precisava de uma escola particular para puxar um pouco mais, por conta que ele estava com dificuldade em relação à leitura. Então, eu resolvi colocar ele no particular, porque até então eu não entendi ainda como, o que era, porque até então ele não tinha diagnóstico, né? Os médicos mais ou menos só falavam para mim que era meio que não era nada demais e simplesmente era uma falta de freio no sentido de limite, né? De limite. Era basicamente isso. E aí eu ficava naquilo, eu falei, gente, não é possível. Eu tento de todas as maneiras controlar essa questão e eu não consigo. Porque é assim, você fala não pode. O não, gente, o não é uma palavra difícil de seguir. Então, por mais que você fale não pode, a criança vai lá e faz 1000 vezes. Entendeu? E às vezes faz, mas aí você vai questionar, a criança nem entende o porquê que tá fazendo, mas sabe que tá fazendo. E sabe que tá errado e vai continuar errado. E aí, o limite de entender que tá na escola e tem que fazer o dever, que não é hora de brincar. Toda criança passa por isso, mas tem um diferencial. Porque quando a criança ela tem esse entendimento que não tá fazendo certo e que ela vai ser punida por aquilo, ela não faz mais. A partir do momento que você fala pra criança que ela está errada, você pune e ela, aí é onde você vê a diferença. Entendeu? Então, acontecia muito aqui. De eu punir, botar de castigo, de eu gritar, isso e aquilo. Não adiantava nada. Nada. E aí, eu coloquei na particular, porque eu falei assim, não, eu vou ter uma ajuda, porque lá por ser pago, de repente vai ter uma psicóloga, vai ter uma ajuda, vai ter um olhar diferente com relação à situação, né? Então foi praticamente por isso. E acabei que eu me decepcionei. Também não vou entrar em detalhes, porque o foco do vídeo ainda não é sobre isso. Só vou falar sobre isso em detalhes se vocês quiserem. Então eu faço um outro vídeo, mas o meu foco não é esse, né? E aí eu voltei ele pro público porque não me vi abraçada na situação da escola particular. No sentido de ver o desenvolvimento do meu filho. Eu simplesmente vi o meu filho passando de ano,
Eu sei que ele tem a capacidade, eu sei tudo, mas ele passava de ano, né? Mas eu não sentia a segurança em relação à situação. Porque assim, eu tenho certeza que ele tinha capacidade de passar. Sim, ele tinha capacidade de passar. Mas ele não teve uma prova de acordo com a necessidade dele, ele não teve um acompanhamento de acordo com a necessidade dele. Ah, mas ele é só TDAH. Na prefeitura, né, se ele fosse aí era ser um outro acompanhamento. Mas ele é só TDAH. Só que as pessoas acham que TDAH é algo tão simples. Gente, eu não tô entendendo o porquê. Porque só a gente que a gente vive o TDAH, porque eu vivo o TDAH a partir do momento que meu filho tem, eu vivo ele. Então, assim, eu sei o quanto não é fácil. Pode ser fácil para algumas pessoas, aplauso para elas, mas para mim não está sendo. Para muitas pessoas não estão sendo. Porque a gente só recebe reclamação às vezes da escola por conta de comportamento, né? Aí parece que a gente não dá limite, que a gente não cria, que a gente não faz nada, né? E não vê solução, porque a gente tenta de tudo. Tem pessoas que até hoje lutam para um tratamento, né? Eu confesso que o Enzo começou, mas acabou que parou. Ele vai retornar agora, mas que eu tentei pelo SUS. Há 2 anos eu tô na fila de espera e nada acontece. Mas graças a Deus hoje ele tem um plano onde eu posso contar que eu possa conseguir alguma coisa, mas também não é garantia de nada, até porque plano de saúde hoje em dia voltado para neuropediatra é difícil, é uma fila enorme, é lista de presença, ou então é em lugares que você não tem como ir porque é muito longe e é um médico que você tem que ir sempre. Então assim, não é fácil, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu tento de tudo. E uma das formas que eu vi na minha mente, né, esse final do ano passado para esse ano, eu pensei, vou voltar ele para o público, porque eu sei que o ensino vai abranger mais a situação dele, porque ele não vai ter tanta cobrança, a cobrança dele vai ser mais voltada à minha, porque eu cobro dele. A escola não vai ter tanta cobrança, não é que o público não tenha cobrança, tem, mas em vista do particular, é menos, sabe por quê? E quando você paga e a criança está sendo alfabetizada, você quer resultado porque você paga. Gente, isso é nítido, né? Então a escola particular, o que ela faz? Ela cobra, ela antecipa a alfabetização muitas das vezes da criança, para poder os pais verem resultado e falar assim, nossa, realmente vale a pena meu filho ficar aqui nessa escola, porque ele tá já aprendendo a ler. Ele já sabe o nome dele, ele já sabe isso, já sabe aquilo outro. E às vezes até pula etapas que a criança precisaria passar, mas porque muitos dos pais querem resultado. Porque nenhum pai quer levar a criança para a escola, né? Os pais com a cabeça fechada, né? Porque eu não sou esse tipo de mãe. Muitos pais que não querem pagar uma escola para simplesmente a criança ir lá e dar umas rabiscadinhas. Não quer uma escola onde as crianças aprendem valores, né? Onde a criança aprende a comer sozinha, onde a criança aprende a desfraldar, onde a criança aprende o respeito. Eles querem que as crianças já vão logo aprendendo a ler e a escrever, porque tem que se comparar o filho de fulano com o filho de Beltrano, porque o filho de Beltrano e de fulano já faz. E aí o dela também tem que fazer, que é o mal dos pais, querer comparar um filho, né, com o outro. Mas é o que muito acontece. Então, essa é a grande dificuldade. Então eu peguei e voltei ele pro público, né? Em todas as documentações que eu tinha, como eu sempre fiz, independente de qualquer coisa, eu fui à escola, né? Me apresentei. No dia que eu fui fazer a matrícula, me apresentei. Levei todos os laudos, todos os papéis que eu tinha. E de primeira mão, né, eu logo escutei que, mãe, infelizmente, né, TDAH, a prefeitura não tem nenhum projeto. Porque é difícil. Eu entendo, né, segundo a menina, ela falou pra mim, que ela era secretária, eu entendo a sua dificuldade, mas infelizmente para a prefeitura não tem jeito.
Por quê? Por ele ser TDAH, ele não tem direito a um acompanhamento diferenciado, ele não tem uma pessoa, né, que fica ali com ele, ele não tem várias questões aí que também ainda não fui muito a fundo, né, mas eu sei que não tem por conta da vivência. E aí, mas mesmo assim eu cobro, eu não quero saber meu filho, eu quero o melhor para ele. E como sempre, no primeiro dia de aula, fui na escola para conhecer a professora, para simplesmente explicar para ela. Porque diante de 20, 30 alunos, ela no primeiro dia de aula, ela não ia ter uma visão diferente, né? Não é que eu quisesse que ela tivesse uma visão diferente, mas que ela tivesse um olhar, né, para ele e falar assim, não, eu vou botar ele mais sentado aqui mais para frente, eu vou tentar já ganhar ele para poder começar um ano melhor, então já vou ganhar ele, porque de repente ele pode ser aquela criança que vai ter aquela dificuldade, então já vou começar a ganhar ele, isso e aquilo. Isso na minha mente de mãe, né? E aí, só que a professora estava chegando muito rápido e tudo, falei com ela muito rápido, era o primeiro dia de aula, N crianças, aquela coisa toda, ainda virei pra ela e falei assim, é o nome dele, né? Falei o nome dele e falei pra ela, só presta atenção que mais pra frente eu venho aqui pra gente conversar. Ah, tá, beleza, foi. E quando eu comecei a acompanhar o caderno dele, eu falei assim, agora é a hora. Né? Já tinha passado 2 semanas de aula, ele já tinha ido já para conhecer a turma e tudo. Eu falei, agora eu vou lá para poder saber o que ela pensa, o que ela tá achando, né? E aí eu fui na escola, chamei a professora, me apresentei, falei assim, professora, eu sou a mãe do Enzo, né? Tô aqui para explicar mais uma vez que a gente teve um bate-papo muito rápido no primeiro dia, que ela nem lembrava. Né? Ela nem lembrava, porque diante de muitas crianças, muitas coisas, e aí eu comecei a conversar com ela, falando pra ela, falei, olha, ele é TDAH, ele já sabe ler, graças a Deus ele já sabe ler, só que ele tem um porém, ele por conta da hiperatividade, por conta da ansiedade dele, ele não consegue ficar fixo muito tempo, né, naquela mesma coisa, ele não consegue, né. Aí eu falei pra ela, por conta do tratamento dele, que eu tô em busca, né, que eu tô buscando um novo neuro, então ele não tá com medicamento, não tá com nada, mas que eu tava ali pra explicar pra ela. Eu falei assim, olha, ele tem dificuldade de interpretação, né, eu até tô pensando em fazer o que uma amiga minha fez, o filho dela é autista. O que ela fez? Ela fez tipo uma apostila. Uma boa ideia, eu lembrei agora. Ela fez uma apostila explicando tudo sobre o filho dela. Só que o filho dela, ele é autista e ele não verbal. Agora que ele tá começando a falar algumas coisas. Então, assim, pra ela era mais fácil fazer assim, pra poder a professora entender, né, o caso. Eu, como meu filho não é autista, é TDAH, ele fala, então seria mais fácil ela mesma ir até ele e ela ia ver, né, sobre ele, né? Apesar de eu achar que tem muitos alunos na sala de aula e ela não daria conta de prestar muita atenção nele. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei praticamente mais de meia hora no dia que eu fui levar ele, mais de meia hora, conversando com ela, né? E assim, ao mesmo tempo que eu conversava com ela também falava sobre ela, que ela falou pra mim que estava em busca também de um laudo, porque ela também estava se achando, ela estava tendo dificuldade em algumas coisas e tudo, né? Aí eu até pensei, poxa, então seria até uma boa, né? Porque ela vai ter uma visão diferenciada em relação às coisas e tudo. Mas falei pra ela, olha os documentos dele, lá tem um relatório da escola antiga, porque como eu fui em outro médico, o médico pediu, então ela fez pra mim esse relatório, tem da psicopedagoga, tem da psicóloga, tem de tudo, é só você olhar, né? Mas eu tô te garantindo aqui de antemão, né? Eu quero meio que te explicar como é que é ele, porque em alguns momentos ele vai ter algumas crises, entendeu? Então, assim, eu, como mãe, eu tenho a obrigação de vir aqui conversar, para poder explicar como é que funciona, porque na minha cabeça,
É assim que uma mãe, quando tem uma criança com alguma dificuldade, tem que agir. Ir lá, expor para a professora, para ela saber com o que ela está lidando, para ela ter noção do que ela vai fazer. Eu na minha cabeça, né? E aí eu saí de lá tranquila, que eu falei assim, não, eu acho que ela teve esse entendimento, né, sobre isso. E aí, diante dessa situação, a gente vai conseguir trabalhar bem. Eu falei pra ela, qualquer coisa me fala, mesmo eu trabalhando à noite, por isso que eu trabalho à noite, porque eu posso ter o dia mais livre, eu venho aqui, eu me disponho a vir aqui, entendeu? Pra poder você simplesmente me explicar como é que tá sendo na sala de aula. Passei algumas situações que acontecem, porque eu falei pra ela, ele não é o que bate, meu filho não é o que bate, pelo contrário, ele é ingênuo e ele vai ser o que apanha. Então, por favor, fica de olho. Eu sei que não é fácil, mas qualquer coisa me chama. Eu tô aqui, né, pra isso, porque eu sou mãe dele. Então, qualquer problema me chama. Aberta. Gente, eu sou aberta a tudo. Quem me conhece sabe. E aí, beleza. Peguei, né, falei, que alívio. Falei até com a Jéssica, né, que ela é explicadora dele. E minha amiga, eu conversei com ela, ela até falou assim, Raquel, que bom, dessa vez a gente vai conseguir. Eu falei, vamos sim. Porque assim, a dificuldade dele não é só em relação a estudo, a comportamento. Eu sei que tá faltando a terapia, mas se eu tiver uma ajuda, né, se ele se sentir seguro, as coisas vão fluir. Eu sei que tá faltando pra ele a terapia. Mas eu tô em busca, porque não é fácil, gente. As pessoas só acham assim, vamos ali, vamos marcar um médico. Não. Você entra numa fila, né, meio que de espera, você bota seu nome para eles ligarem para poder ver se tá disponível, sabe? Mesmo sendo plano de saúde, não é um dos top de linha, mas é o que a gente pode no momento. Melhor do que o público, que já tá 2 anos na fila e não consegue. Eu vejo às vezes crianças que estão há 3 anos tentando um laudo e não conseguem, né? Enfim, tô limpando e falando com vocês. E aí, beleza. Quando foi essa semana, aniversário, ansiedade a mil. Eu sempre falo, se vocês querem convidar o meu filho para alguma coisa, não fala para ele. Fala para mim, que eu sou mãe dele, porque ele tem essa questão da ansiedade, de acontecer alguma coisa normal de criança, né? Mas assim, é um normal que não teria que ser normal. Mas criança é ansiosa para as coisas. É igual eu lembro quando eu era pequena, tinha aqueles passeios da escola, para a escola eu nunca acordava. Mas quando era o passeio da escola era aquela ansiedade, entendeu? Só que com ele funciona diferente. Porque tem aquela ansiedade, mas que a criança consegue voltar pro eixo, e tem aquela ansiedade que a criança não consegue. É o caso dele, ele não volta. E aí ele estava ansioso porque semana do aniversário dele, ele sabia que ele ia ganhar presente, ele sabia que iam ligar pra ele sabia que ia ser um dia pra ele maravilhoso, e que ele vai pro cinema, que ele isso, que ele aquilo outro, e a mente dele fica pensando nisso tudo. E aí, o que aconteceu? Ele foi pra escola na segunda-feira, né? O aniversário dele sendo na terça, dia 18. Na segunda-feira ele foi. Eu senti que ele estava meio que agitado. Mas eu falei assim, ele não se recusa a ir pra escola, até porque ele tá gostando. Então eu falei assim, tudo bem. Aí tô eu fazendo as coisas aqui, tava até gravando pra vocês e tudo. Aí chega ele chorando, chega meu marido revoltado, e eu querendo entender o que tinha acontecido. E aí meu marido falou que tinha ido buscar ele na secretaria, que ele tava lá aos berros, gritando, isso, aquilo, outro. E que ele tinha encontrado a professora no caminho, e a professora questionou ele, perguntando se o Enzo tinha laudo. Que o Enzo tinha laudo e não sei mais o que. Aí meu marido assim, como assim laudo? Porque assim, homem não adianta, né? Meu marido sabe que ele tem, que eu levei, mas ele ficou assim, será que ela levou mesmo? É a dúvida dele, né? Por mais que ele saiba que eu levei, ele ficou naquela, será que realmente levou? Mas eu levei, e como vocês já sabem, né? E aí eu tô fazendo comida. Eu falei, como assim? Que não levei laudo? A professora me questionou que você não levou, se ele tem laudo. Eu falei pra ela que ele tem, e tem as coisas. Ele não sabe explicar e tudo. Eu falei, como assim? Eu vou lá na escola agora. Como assim que meu filho não tem laudo? Eu falei assim, não é possível. Ela esqueceu que eu estive lá. Por 2 vezes eu conversei com ela. Sem contar a reunião que a gente se encontrou, que ela meio que me olhou,
né? Mas não sei o que aconteceu na mente dela que ela apagou isso dela, né? Não é possível, porque eu fui lá e aí que uma criança, né? Isso é a versão, né, do Enzo falando. Ele veio revoltado da vida porque uma criança tinha chamado ele de autista e autista ele não é. E ele ficou revoltado da vida e começou a chorar. E eu falei assim, como assim, Enzo? Ele é, mãe. E ela não me deu importância. Eu falei pra ela que ele me chamou de autista e ela não levou em consideração. Eu falei pra ela duas vezes. E ela não levou em consideração o que eu falei. E não sei mais o que é, não sei o que lá, aquela coisa toda. E meu marido falando, os dois falando ao mesmo tempo. Gente, aquilo me deu um desespero. Me deu um desespero. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu parei de fazer a comida, né? Porque foi o dia que o Ben não foi pra creche, né? Que eu até gravei pra vocês, que vocês vão ver aí. E aí, eu falei, gente, o que eu faço? Gente, me bateu um desespero, que eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo. A gente sempre acha que a gente vai passar por aquela situação e a situação vai se resolver. Mentira. Eu tô passando por tudo de novo. Aí a ficha não caía, aquela situação toda, e eu só queria uma solução. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Mas eu sabia que eu tinha que ir lá. Que fosse pra esbravejar, pra gritar. Aí depois eu falei assim, não, aí não vai ser eu. Não vou gritar, não vou esbravejar, não vou nada. Eu vou me acalmar. Aí eu peguei, fui até uma vizinha minha aqui, que ela tem o filho autista, e a gente sempre conversa, porque ela é TDAH, então a gente conversa muito. E aí ela desceu as escadas, eu comecei a chorar, e assim, eu nunca tinha chorado pra ninguém sobre isso. E aí eu chorei, ela me abraçou, ela orou, né? Ela me orou pra poder me acalmar, e ela falou, eu sei da sua dor. Entendeu? Eu sei da sua dor porque eu compartilho da mesma dor que você. Mesmo em situações diferentes, eu compartilho da mesma dor que você. Aí ela foi, me abraçou, me acalmou. Aí eu fui meio que expliquei por alto, sabe, gente? Me desculpa, né? Mas não tem como. Ela meio que me abraçou, a gente conversou. Calhou também do filho dela ser, né, por o Enzo estar nessa escola porque ela me indicou, e os dois são da mesma sala. Só que o Matheus, ele por ser autista, ele não vai sempre na escola, porque sempre acontece alguma coisa, entendeu? Ele tem muitas terapias também pra fazer, então acaba que ele quase não vai à escola. Então, assim, situações ela ainda não viveu, até porque ela não tava na escola, né? Aí ela ficou assim, não, vai lá conversar na escola, você vai conseguir resolver isso, aquilo outro. Aí eu já tinha me acalmado e tudo, eu peguei e fui. Tomei um banho, né? Já tava calma, já poderia falar as coisas da forma que teria que falar, porque não adianta você, por mais que a situação tinha acontecido naquele momento, eu me acalmei e fui, porque eu tinha que ir lá, né? E aí eu peguei e fui, e chegando lá, conversei, veio logo a diretora. Aí eu me apresentei, falei pra ela, falei, sim, Cíntia, né? O nome dela é Cíntia. Eu falei assim, até me desculpe, porque parece que Deus estava me tocando há muito tempo e eu, sabe, tava assim, sei lá, que às vezes o Espírito Santo toca a gente, fala com a gente, não dá muita importância. Já uns 3 dias antes dessa situação acontecer, tava aquela situação. Vai na escola e fala com a diretora. Vai na escola e fala com a diretora. Gente, isso tava uns 3 dias na minha mente, mas eu não tinha ido ainda, porque eu tava naquela correria de trabalhar, e aí o Ben não foi, teve dias que o Ben não foi pra escola, aí, sabe, e fui meio que dando uma empurrada com a barriga. Eu falei assim, não, mais pra frente eu vou lá, porque eu preciso conversar com a diretora, porque a diretora é nova, né? E aí ela precisa ver a documentação do Enzo. Eu tenho que apresentar o Enzo a ela, pra poder ela ter noção do que acontece. E aí, gente, eu peguei, né, naquela situação, eu lembrei disso, eu falei, meu Deus, era pra eu ter ido, eu não fui. Mas enfim, fui. Chegando lá, me apresentei, falei pra ela que eu era mãe, né, dele, do Enzo, do 4º ano. E eu falei pra ela, eu falei assim,
Cíntia, eu vim aqui porque aconteceu uma situação chata hoje, né? E eu até te peço desculpas porque eu não vim antes. Eu já teria que ter vindo aqui antes para poder me apresentar para você saber que eu sou um tipo de mãe que abraça a causa da escola, que eu participo do que tiver que participar, né? E da dificuldade do meu filho. Eu tenho que expor você, botar, né? Expor para você a situação do meu filho. E eu não tive esse tempo, mas já que é hoje, tô aqui. E aí eu fui e falei para ela. Ela não sabia porque ela é nova na escola e ela estava em reunião na hora, porque tá ela e a antiga diretora. Então estão as duas trabalhando juntas até a diretora se aposentar, porque a diretora tá passando o cargo para ela para poder sair da escola. Então, a antiga diretora é que soube da história. Ela não sabia ainda, ela soube mais ou menos por alto quando eu comecei a contar. Porque até então ela não sabia, porque eu peguei ela no final da reunião, e ela tinha saído da reunião, então ela não sabia. E aí eu me apresentei, expliquei pra ela, falei assim, olha, aconteceu isso, entendeu? Meu filho, ele não é autista, não é que ele não possa ser, que eu sou uma mãe fechada. Não, a questão não é essa. A questão toda aqui é que ele é TDAH, mas ele tem essa questão com ele do comportamento, da ansiedade, não é fácil, vai ter dias que não vai estar fácil para ninguém, como para ele também não vai estar. E ele veio falar comigo que um coleguinha pegou, chamou ele de autista e a professora não fez nada. E aí desencadeou já uma situação que ele não queria, tipo assim, ele já vinha de um dia difícil porque ele estava na ansiedade do aniversário, né? Então, tudo foi só contribuindo pra cair. E aí eu peguei, passei isso pra ela, falei assim, eu não gostei, né, mas eu quero entender, eu quero escutar o lado da professora. A professora já até tinha me dito, né, antes, né, abrindo um parêntese, que qualquer problema que era pra procurar ela direto, não ir na direção. Mas eu falei assim, não, eu não vou só na professora, porque eu já tinha ido na professora, né? E a partir do momento que ela falou pra mim que não lembrava do laudo dele, eu tinha que ir aonde? Na direção. Porque se ela, né, eu conversei com ela e ela não lembrava, então eu tinha que ir na direção. Aí eu peguei, né, e falei pra ela que eu queria resolver essa situação, porque não é assim, né, que funciona e tudo. Aí eu expliquei pra ela que eu já tinha ido lá, já tinha conversado com a professora, e a professora falou pro meu marido que não tinha laudo, e ele tem laudo, é de TDAH, não é de autismo, mas ele tem laudo, entendeu? Como assim? Ele não tem laudo, a documentação dele todinho aí, será que ninguém viu que ele tinha documentação? E assim, não é assim que funcionam as coisas. Aí até contei um episódio que aconteceu, que eu fiquei meio chateada, entendeu? Porque assim, fala mal dos nossos filhos, minha filha, é atingir a gente completamente. A gente fala, a gente pode falar, pode chamar de que for, mas outra pessoa falando a gente não aceita. Isso é ser mãe, né? E aí o que aconteceu? Né? Vai ficar um podcast, gente, me desculpe, mas vai ficar um podcast. Eu não vou só parar quando eu concluir. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, não, espera aqui um tempo, vou chamar a professora e nós vamos conversar. Aí veio a professora, né, com a cara meio que assim, né, meio que desconfiada, que tentando, né, porque assim, parecia até que ela não me conhecia, né. Aí, quando a gente entrou na sala, aí eu me apresentei, falei, professora, sou mãe do Enzo, boa tarde, eu tô vindo aqui hoje até porque não me desceu a situação que aconteceu, então estou vindo aqui logo hoje, depois do acontecido, até que fica mais fácil, né? Como eu já havia falado antes, eu trabalho à noite, então pra mim nem sempre vai ser um dia bom pra estar aqui de manhã. Então já que eu sabia que você ia estar aqui à tarde, então eu vim. Aí ela começou meio que assim, eu acho que eu tô lembrando de você, meio que assim, ela foi relembrando. Aí ela foi primeiro assim, meu Deus, me desculpa. Realmente fugiu da minha mente. Realmente você veio aqui. Não lembro muito do que a gente conversou, mas eu lembro que a gente conversou. Falei, gente, conversou. Falei pra você do laudo do Enzo. Aí ela foi e falou assim, caramba, poxa, me desculpa porque eu falei pro seu marido que ele não tinha laudo, né? Eu falei, E aí eu fiquei sem entender, porque logo eu, que sou uma mãe que tô sempre aqui querendo saber de tudo, tô sempre aberta a tudo,
escutar que eu não trouxe nada de documento do meu filho. Como assim, se eu trouxe tudo e mais um pouco? E aí, gente, aí eu peguei, né, pra conversar com ela. Aí ela foi e falou o que aconteceu. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui e vou sentar, porque eu tô em pé, eu já lavei a louça toda e o assunto não acabou. Aguenta aí, pera aí. Voltei, gente, sentei, que é mais fácil. Aí eu fui, né, pra falar com a professora. Aí ela foi e falou que ele sempre senta próximo a ela, com outras crianças que precisam de uma atenção especial. Não é que seja crianças com laudo, mas sim crianças que têm dificuldade na leitura, crianças que têm um comportamento mais complicado. Então ela coloca essas crianças mais pra frente, inclusive ele tá nesse grupo, e dali ela puxa mais, né, dessas crianças, porque as outras conseguem caminhar sozinhas. Então essas outras ficam mais espalhadas pela turma, e essas crianças ela coloca mais pra frente para poder dar aquela puxada. E ela falou pra mim que sentiu que ele hoje não tava num dia bom, porque tudo que ela solicitava ele não fazia. E aí que ela passou uma atividade que valia ponto, que ela até pontuou no caderno dele, que ele não fez a atividade. E aí nisso ela pegou e falou que ele não quis fazer a atividade porque ele falou que o irmão dele ia rasgar a folha dele todinho. Coisas que eles inventam pra poder não ter que fazer alguma coisa, né? Beleza, eu já conheço. Aí eu fui e falei com ela. Falei assim, o que acontece? O Enzo, ele tem ansiedade. E o aniversário dele é amanhã. E aí, ele tá nessa ansiedade do aniversário dele amanhã. Então, pra ele, o dia não é hoje, é o amanhã. Então, ele hoje fica naquela de não querer fazer praticamente nada. Mas eu forço ele a fazer. Só que assim, é um forçar que eu não posso forçar, entende? Aquela coisa assim, botar pra fazer, mas tá entender que não tá fazendo. Porque se ele entender que tá fazendo, meu filho, ele não vai fazer. Aí ela falou que ele falou que tava fazendo atividade e ele não estava fazendo atividade nenhuma. E aí, ela chamou a atenção dele, né? Esbravejou com ele. Eu falei assim, aí que piorou. Que a partir do momento que ela meio que, né, chamou a atenção dele pra uma coisa que ele já não queria fazer, aí que ele bloqueia de vez. E aí ela falou que ele ficou lá e do nada ele começou a chorar. Começou a chorar, e ela falou que não entendia o que estava acontecendo, porque ela falou assim, o que está acontecendo? Aí ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí ela falou que um amigo dele chegou na mesa dele e perguntou o que estava acontecendo e voltou. E aí ela pegou e falou, me chamaram de autista. Mas ela falou assim, mãe, ele não soube dizer qual foi a criança. Aí eu falei pra ela, falei assim, pode ser que em algum momento alguma criança chamou ele de autista sim, porque nisso eu sei que ele não mente. Mas pode não ter sido hoje. Por que eu te digo isso? Porque ele guarda as coisas. Ele guarda as coisas, as informações. E quando ele tá naquele momento de crise, né? Acaba que é ali que ele vai pegar e vai falar. Então foi o que praticamente aconteceu. Não pode, de repente nem realmente não foi hoje, porque ela questionou o garotinho que foi lá na mesa falar com ele, perguntar o que tinha acontecido. E aí ela pegou e falou assim, tá. Eu falei assim, Então, cronologicamente, ele não tem isso. Por exemplo, eu brigo com ele há 3 meses atrás. Na hora da confusão, o que eu falei pra ele há 3 meses atrás, ele vai me falar naquele dia. Como se fosse naquele momento que eu tivesse falado. É mais ou menos assim que funciona, às vezes, a mente dele. Aí eu expliquei pra ela. Aí ela, entendi. Mas mesmo assim, mãe, eu peguei, né, até questionei ele se tinham brigado, se tinham batido, se alguém tinha ofendido, isso e aquilo outro. E eu retirei ele da sala, porque ele estava muito, né, ele estava chorando muito, e iria entrar outro professor na sala, e a situação não ia se resolver. Então, retirei ele da sala e trouxe ele pra secretaria. Eu falei, não, tudo bem. Aí foi onde eu expliquei pra ela, falei assim, olha só, ele tem todas as documentações, eu sei como meu filho é, em alguns momentos ele vai ter essa situação. Infelizmente, é questão de saber lidar, ter a sensibilidade. Eu ainda falei pra ela, eu sei que pra você como professora, com uma turma de 30 e poucos alunos, vai ser difícil dar conta disso. Você vai precisar de uma ajuda, porque nem sempre vai ser fácil. Eu sei que não só tem ele, né? Eu sei que nessa turma deve ter outras crianças também que devem ter
algum distúrbio, né? Alguma coisa que depende de uma atenção especial, não só ele. Só que eu só tô explicando porque ele é meu filho, eu tô aqui, eu tô querendo me abrir com você para explicar como é que funciona, como é o Enzo. Aí, né, a gente conversando, né, ela já tinha, né, eu falei pra ela que eu sou assim, que eu tô aberta, qualquer coisa pode me chamar a qualquer hora, que eu não tenho problema nenhum, né, expliquei algumas situações que aconteceu em outra escola, né, aí eu ainda peguei e falei pra diretora, eu falei assim, olha, me indicaram essa escola porque ela era inclusiva, e eu espero não me arrepender. Ela, não, mãe, que isso? Eu falei assim, não, eu espero não me arrepender. Eu já vim de uma dor de cabeça e eu não quero arrumar outra. Né? Eu não quero arrumar outra. Eu trouxe ele pra cá porque a intenção o meu objetivo é eu ser abraçada como mãe para poder eu ter a tranquilidade que meu filho vai ficar bem. O ser abraçada como mãe é você ver que seu filho tá progredindo, que ele tá feliz para ir pra escola, que as coisas fluem da forma que tem que ser, que ele tá sendo atendido. Eu expliquei para ela com relação a textos enormes. Infelizmente é complicado para ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele não dá conta. Ó, para ler, ó, foi um custo. Ele ainda tá nesse processo, mas muita coisa ele já consegue acompanhar. Mas assim, eu preciso de ajuda de vocês, porque se eu não tiver essa ajuda, eu vou ter ajuda de quem? E aí, nós nos deparamos com uma situação. A prefeitura, a nossa querida prefeitura do Rio de Janeiro, que simplesmente ela abraça a causa, né, das crianças com TEA, mas ela não abraça a causa das crianças com TDAH. Infelizmente, porque o que eu ouvi da professora, no caso da direção, que a prefeitura, né, de um modo geral, ela tem um projeto, né, voltado para as crianças que têm uma atenção, que precisam de uma atenção especial, mas em especial as crianças com TEA, né, e é onde elas têm um acompanhamento, né, tem uma pessoa para acompanhar, tem um material diferenciado, tem prova diferenciada, porque já vem da prefeitura. E assim, eu sei disso, porque quando eu fui fazer a matrícula, tem lá, ensino especial, aí você vai procurar. Você encontra de tudo, desde cadeirante, deficiente auditiva, deficiente visual, TEA, mas cadê o TDAH? Não tem. E aí, o meu filho é tratado como todos são, né? Não é que eu não queira essa questão, mas eu quero que ele seja tratado igual como todo mundo, só que quando for se tratando de matéria, ele precisa de ter um diferencial. Ele precisa ser uma coisa diferente para poder ele conseguir compreender e fazer. Em alguns momentos ele acompanha a turma? Ele acompanha. Mas quando é uma interpretação, quando é um problema matemático, né, quando é uma coisa voltada muito para leitura, ele perde a atenção e já era. Entendeu? Em alguns momentos, quando ela sentir que ele não tá ali, né, que ele dá aquela fugida, ela meio que ter aquela coisa de chamar ele de volta, quando ele estiver mais ansioso, ter aquela pessoa para acolher, para poder entender que ele precisa de um momento fora da sala de aula, depois ele volta, né? Mas não é só sair, mas é conversar, tentar trazer de volta. É isso. Isso é abraçar a minha causa. E aí, eu expus isso tudo pra ela e ela falou pra mim isso. Aí sabe o que a gente, como mãe de uma criança TDAH, entende? Não é um entendimento só meu, tá, gente? Porque eu conversei com uma pessoa esses dias e ela falou pra mim a mesma coisa. Ela falou pra mim que foi no neuro e falou pro neuro assim, me dá um laudo de autismo, porque se meu filho tiver um laudo de autismo, ele vai ser abraçado na causa. Entendeu? E é basicamente isso. É quase... acho que você entender que é mais fácil você ter um lado de autismo para você conseguir. Não desmereço ninguém, gente, porque eu abraço todas as causas, mas é por conta dessa questão que eu tô falando pra vocês. É mais fácil você ter um laudo de autismo para você ser abraçado pela escola, né, pela prefeitura, do que você ter um simples TDAH. É isso o que acontece. Você é abraçado por um autismo, mas você não é abraçado por um TDAH. Sendo que muitos autistas também têm TDAH. E muitos distúrbios do autista podem ser ligados ao TDAH e não ao autismo.
Gente, eu sou leiga pra muita coisa, então me desculpe se eu estiver falando errado. Mas é o que eu entendo como mãe. Porque meu filho, ele tem hipersensibilidade em algumas questões. Não é toda a comida que ele aceita. Tem vários fatorzinhos aí. E o médico me fala: mãe, seu filho é TDAH. Seu filho não é autista. E aí eu conversei também com essa minha conhecida. Ela falou assim: Raquel, eu também já fui lá, falei pro médico, me dá logo essa de autismo, porque não dá, porque todas as pessoas, quando a gente fala, não, só é TDAH, a pessoa, não, só TDAH não, tem alguma coisa aí. E é possível, só TDAH é isso? Só TDAH é aquilo? Gente, tem crianças com 10 para 11 anos que é TDAH, que não sabe ler, acompanha, passa de ano, mas não sabe ler, porque é só TDAH. E aí não abraça a causa da criança. Aí eu vi uma situação onde a pessoa tem que pagar rios de dinheiro de escola, né? Uma escola muito cara para ser conceituada, para ser uma escola que vai enxergar diferente, né, a situação da filha dela, por conta que ela tá pagando mais, então o ensino vai ser melhor, então dessa forma que vai ser. Gente, não existe isso, porque nem todo mundo tem a condição dela não é a mesma que a minha, e a minha não é a mesma do fulano, do ciclano, não é a mesma. Às vezes o que eu posso fazer, a outra pessoa não pode. Eu acho isso super, hiper, mega injusto. É injusto. Não estou criticando a professora porque ela trabalha para a prefeitura, então ela tem que servir ao que ela trabalha. Na direção, ela tem que servir o que ela trabalha. Por quê? É tudo engessado. A proposta de ensino já vem pronta. Elas têm que só colocar em prática o que a prefeitura já coloca. Como todas as escolas dessa forma. Entendeu? Então, assim, gente, é muito difícil, não é fácil. Então, às vezes eu me vejo perdida, porque eu quero ajudar meu filho, e a forma que eu tenho de ajudar meu filho, sabe como é que é? Eu pego várias folhinhas de matérias antigas, boto ele pra fazer caligrafia em casa, e a explicadora puxa ele, pra poder ele conseguir fazer. E outra coisa, barganha, eu tô tendo que barganhar meu filho. Eu falo pra ele: meu filho, você vai fazer isso pra você conseguir isso. É errado? Gente, pra mim não tá sendo, não. Porque é a única forma. Porque eu não tenho ajuda. Eu vou fazer o quê? Se a escola tá limitada por conta da prefeitura, ou uma escola particular também está limitada por falta de verba, porque ela é particular, mas ela também não é uma escola top de linha, então ela não tem condição, porque ela vive com aquele dinheiro e muitas crianças não pagam, e assim vive a situação. Entendeu? Eu acho o seguinte: se eu quero uma escola, se eu quero fazer um serviço bom, se eu não consigo, gente, eu fecho minhas portas e ó, eu não posso ficar empurrando com a barriga. Ou então eu tenho uma escola só onde vai ter crianças perfeitas. Digo perfeitas porque ninguém é, mas no sentido que, tipo, crianças que não vão dar aquele trabalho para ensinar, crianças que vão assim, ó, no estalar de dedo vão aprender a ler. Entendeu? Não, gente, porque é na dificuldade que a gente dá valor ao nosso suor, é na dificuldade que a gente dá valor, é na dificuldade. Então, a partir do momento que eu tenho o fácil, eu não vou conquistar nada, porque, tipo assim, tá fácil, entendeu? Então, assim, não é fácil não, gente. Aí eu vim com a pulga atrás da orelha de novo pra casa, né, entendi o lado delas, entendi que elas não podem fazer tantas coisas, continuei decepcionada, fui desabafar com pessoas que passam pela situação parecida. Foi onde apareceu essa pessoa que falou pra mim sobre a escola da filha, que anos ela luta, ela mesmo sabendo a lei, e ela ano passado na outra escola, ela conseguiu simplesmente uma prova diferenciada, mas que ela suou a camisa pra conseguir. Entendeu? E aí eu pergunto pra vocês, o que a gente faz? Me diz, o que a gente faz? Porque é um leão a cada dia. Vocês não têm a ideia de como é difícil. Não é só difícil pra mim, que é mãe com criança com TDAH, mas é difícil com mãe de autista, é difícil pra mãe de cadeirante, é pra todo mundo. Pra todo mundo, nesse sentido, é difícil. Porque não são todas as pessoas que conseguem abraçar a causa, que conseguem entender. É por isso que muitas crianças acabam que
largam a escola porque elas não se sentem motivadas. Que essas crianças, elas precisam de motivação para elas seguirem o ensino. A partir do momento que elas não seguem o ensino, é porque elas não têm motivação. Gente, vocês querem um exemplo? Eu só vou citar esse exemplo porque é uma pessoa famosa, eu sei que tem TDAH, né? E assim, era desesperador, mas ele já é adulto, já é pai, é filho do Leonardo, o Zé Felipe. Ele e a Virgínia, eles têm, né? Eles são TDAH. E aí, o Zé Felipe, quando ele era pequeno, ele dava um trabalho. Tem até um vídeo circulando na internet da Poliana explicando, do Leonardo explicando que ele fazia de tudo pro filho se dedicar ao estudo. Aí o Zé Felipe saía, ia pro banheiro, fugia da escola. Gente, ele fazia de tudo. E não terminou os estudos. E ainda te digo mais. Quando ele começou a querer cantar, o que o Leonardo fez? Vou colocar você no Kumon, porque o Kumon já é matérias objetivas para você pelo menos tentar terminar os estudos. Entendeu? Por quê? Grande parte das pessoas com TDAH não consegue concluir os estudos porque falta motivação. Eles não se sentem motivados para seguir aquilo. Eles só querem fazer o que está na mente deles proposto. Então, se você não usar o que motiva eles para seguir, eles não vão conseguir. Por exemplo, o Enzo, para poder conseguir, para ele se desenvolver na leitura, ele é doido para fazer um canal. Aí eu falei para ele: meu filho, como é que você vai fazer um canal se você não sabe ler? Então essa foi a motivação dele. A motivação dele é fazer um canal. Então vou aprender a ler, mesmo não querendo, vou aprender a ler. Para quê? Para poder minha mãe deixar, enfim, eu criar um canal. Essa foi a motivação do Enzo para poder ler. Entendeu como funciona? É mais ou menos isso. Então assim, aí você vê o Zé Felipe, tem um pai famoso, a mãe se desdobrava, porque querendo ou não o pai saía em turnê, isso e aquilo, era ela que ia pra escola para resolver, era ela que tentava de tudo. E no final das contas, não adiantou nada, né? Hoje ele faz tratamento, faz terapia e tudo, mas ele não terminou os estudos. É um cantor, tem a família, tem esposa, mas todos eles têm a mesma sorte? Gente, não tem. Não tem. Filho de Leonardo, filho de Cláudia Leite, entendeu? Várias outras pessoas que hoje em dia estão descobrindo o TDAH. Então assim, mas são pessoas que já têm uma vida renomada, já têm uma vida, mas foi sofrido para chegar até ali, não foi fácil. Então assim, como eu não sou esposa de Leonardo, eu não sou sobrinha de ninguém, nem filha do Silvio Santos eu sou, e a gente brinca muito sobre isso, mas eu sou simplesmente Raquel, entendeu? Que um dia era mãe solteira, né? Que sempre lutou pelo seu filho, que hoje em dia, graças a Deus, encontrou uma pessoa, formou uma família e está em constante mudança e constante aprendizado. Porque assim, eu digo por mim como mulher, a gente, por mais que a gente seja casada, que a gente tenha o nosso marido, gente, não adianta, a mente do homem não funciona igual a da mulher. Não funciona. A ficha da mulher cai mais rápido. A mulher, quando vê a causa, né, assim, né, ela já pega pra tentar resolver. O homem não tem essa. O homem é racional, ele não é tanto emoção. Então assim, o lado emocional, essas coisas tudo, é pra mãe. O pai tenta, mas não adianta, não é um assunto para outro dia, mas enfim. A mãe é que carrega o fardo. Maria carregava Jesus, né? Maria foi que sofreu quando Jesus se foi, passou por toda aquela peregrinação, né, dele naqueles dias, onde ele foi julgado, né? Foi crucificado. Foi Maria que passou por tudo aquilo. Maria já não tinha mais forças para mais nada, mas ela era mãe, como eu sou. Então é o que eu falo, a gente passa por tudo, mesmo a gente cria força, lá aquele finura de esperança, a gente cria força para a gente conseguir seguir, para a gente conseguir tentar, porque a mãe, ela só se sente feliz quando ela vê o sucesso de um filho. Ela se sente realizada.
Por isso que eu digo, eu não quero criar muitas expectativas em relação à profissão, porque é uma coisa dele. Mas a cada degrauzinho que ele sobe, mesmo que for um pouco, eu tô lá para aplaudir. Seja desde quando ele tinha dificuldade em se apresentar porque era tímido e começou a se apresentar nas danças da escola, quando eu via que ele se desenvolvia em desenhos, quando ele faz uma atividade legal, eu vejo que ele está acompanhando, quando vem algumas notas legais, não é 10, mas é uma nota que é satisfatória, porque eu não quero ficar cobrando 10 do meu filho, entendeu? Porque uma nota escrita não é nada, gente. O que vale é a vivência. É a vivência. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Na época que eu estudava, eu sempre fui mediana, às vezes um 10, às vezes um 8, mas na média. E aí tinha aqueles alunos que tiravam 10, era sempre 10, que não tinha mais novidade, não tinha mais nada. Sempre era aquele aluno exemplar, aquilo tudo que era o orgulho do professor. Entendeu? Gente, nem sempre o orgulho do professor vai se tornar um belo profissional futuramente, não. O orgulho do professor se tornou um dono de uma loja, mas também uma loja pequena, naquela questão pequena, não cresceu. Um outro orgulho do professor, não estou desmerecendo profissão nenhuma, mas é para vocês entenderem como é que às vezes funciona a nota 10 para algumas pessoas. Se tornou, na época, um trocador de ônibus. Não desmereço também, mas para vocês verem a questão. Não é que eu falei assim, só o trocador de ônibus. Não é por conta de ser um trocador, não é desmerecer. Mas aquela pessoa, sabe que você sente que aquela pessoa podia ir além daquilo e ela não foi? Essa é a questão, que às vezes você vê que a pessoa de 10, você acha que aquela pessoa vai atingir o mundo e ela não atinge. E aquela pessoa mediana, aquela pessoa que às vezes repetia de ano, aquela pessoa que, sabe, empurrava com a barriga, sabe o que ela se tornou? Um grande advogado. Sabe o que a outra pessoa se tornou? Um grande enfermeiro. Então, é isso. Não é que aconteça com a grande maioria, mas acontece. Então, assim, às vezes você julgar seu filho só por conta de uma nota, ou querer comparar ele a uma outra criança, gente, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Nenhum mesmo. Então, assim, mais uma vez eu agradeço por vocês estarem aqui. Falei demais, já tem mais de 1 hora aqui que eu tô falando com vocês. É um assunto que abrange tanta coisa, gente, tanta coisa, que eu podia aqui ficar o dia todo com vocês e o assunto não iria acabar. Eu simplesmente estou fazendo esse vídeo porque eu quero ele de grande alcance. Eu quero que chegue numa pessoa certa e essa pessoa abrace a causa da gente e fale assim, não, tem que ser diferente. Temos que modificar essa história. A gente tem que abraçar todos de uma maneira melhor. Não só certas coisas, mas todo mundo de uma maneira geral. Porque não é só uma mãe pedindo. Eu estou pedindo aqui por muitas. Porque eu fui aqui, tive a coragem de vir aqui falar. Muitas não têm essa coragem, muitas não têm essa facilidade de expor. Porque muitas pessoas ainda são julgadas. Com certeza eu vou ser julgada, gente. Vocês têm certeza, não? Eu tenho certeza. Nossa, você tá expondo a sua vida, pra que você tá falando isso? Gente, eu não tô expondo aqui uma dor que é de todos. Eu tô expondo aqui pra ver se eu consigo alguma coisa. Mas não é que eu seja infeliz. Gente, entende uma coisa. Eu não sou uma pessoa infeliz. Nem uma pessoa frustrada. Não sou. Eu sou feliz, tenho Jesus no meu coração. Não é por conta disso. Mas tem coisas que tiram a nossa paz. Tem coisas que tiram o nosso foco. E quando o nosso foco é distorcido por conta de situações que acontecem, a gente tem que tentar de alguma maneira resolver. Então, já que hoje eu tenho um canal onde hoje é pouquíssimas pessoas, mas eu sei que eu vou abranger mais. E ainda te digo mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou soltar esse vídeo hoje. Eu tenho um vídeo pra soltar amanhã, mas eu decidi soltar esse vídeo hoje, sabe por quê? Porque tem informações que a gente não pode guardar pra gente e que a gente também não pode deixar passar a oportunidade. E eu senti no meu coração que eu tenho que soltar esse vídeo hoje. Hoje, 19 de março. Não sei o horário, deixa eu ver aqui a hora. Então, gente, voltei porque acabou que eu fui ver a hora e
cortou. Mas enfim, são 9h35 da manhã. Então exatamente agora eu vou estar postando esse vídeo, eu não vou editar nada, do jeito que tá, ele vai sair. E eu quero que ele seja um vídeo de engajamento para muitas pessoas que, como eu, passam por situações parecidas. Não tô aqui para discriminar ninguém, eu não tô aqui para menosprezar ninguém, eu não quero aqui achar culpados em relação às coisas que eu falei, mas sim, eu quero uma ajuda, eu quero uma luz. Eu quero que chegue uma pessoa e fale, não, eu vou abraçar a causa do TDAH e vou ajudar vocês. Eu quero que vocês tenham a visibilidade. A visibilidade que um autista tem, a visibilidade que um cadeirante tem, né? Benefícios, não de dinheiro, mas benefícios educacionais, que é o que eu busco, entendeu? São benefícios educacionais. Porque eu fico muito feliz quando eu vejo que o autismo está ganhando uma grande proporção em relação à aceitação, à inclusão, a ensino. Eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fico triste por saber que pelo meu filho somente ter TDAH, ele não pode participar desse mérito. Mas, gente, isso vai mudar. Em nome de Jesus, isso vai mudar. E eu vou fazer a minha parte para que isso mude. Então, gente, por favor, faz de coração, peço para vocês, compartilhe esse vídeo para ele ter um alcance enorme, para poder a gente conseguir ganhar essa causa. Eu peço para vocês, de coração, tá bom? Um grande beijo. Vou soltar esse vídeo agora. Vou distribuir para o máximo de pessoas que eu conseguir. E a gente vai conseguir vencer, tá bom? Eu digo para você que está na mesma luta que eu, a gente vai conseguir vencer. E outra coisa, se você se sentir aberta a querer me procurar, pode me procurar sim, tá? Tem minhas redes sociais na descrição do vídeo, né, do meu canal. Você pode me procurar sim, que eu vou adorar saber sua história e vou adorar compartilhar da minha com você, tá bom? Saiba que você não está sozinha na causa. Vocês podem contar comigo sempre, que eu vou estar aqui para tentar ajudar da melhor forma possível, tá bom, gente? Fiquem com Deus e me ajudem aí, tá bom? Deixem um like e compartilhem esse vídeo.